Olá, eu me chamo Larissa Ferreira Gomes Chaves, sou mestranda do Programa em Agroecologia pela Universidade Estadual do Maranhão e apresento o trabalho intitulado Análise Bibliométrica sobre o uso do fungo Beauveria baciana no controle de pragas em plantas, área temática controle de insetos. As pragas de insetos induzem estresses bióticos e abióticos em plantas cultivadas, gerando redução e perdas de produtividade a nível mundial. Os agricultores, como forma de diminuir essas perdas, fazem o uso de produtos químicos. No entanto, o uso extensivo e por muitas vezes irresponsável desses produtos resulta em resistência a pragas, ressurgimento de pragas secundárias. Neste cenário, novos métodos estão sendo desenvolvidos na área de biopesticidas. A comercialização desses biopesticidas estão aumentando significativamente em todo o mundo, devido ao resultado positivo do manejo integrado de pragas, o MIP. Dentro do MIP, o uso de fungos entomopatogênicos é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de programas para que ocorra a substituição progressiva de inseticidas químicos sintéticos por alternativas mais sustentáveis. O fungo Beauveria baciana é uma das espécies de fungos entomopatogênicos mais estudado e tem sido apontado como um agente promissor para o uso como bioinseticida. Considerando a importância da temática, torna-se imprescindível adquirir informações confiáveis e projeções sobre o tema em base de dados. O estudo em questão objetivou-se em realizar uma análise bibliométrica quantitativa para identificar as características das publicações científicas sobre o uso do fungo Beauveria baciana no controle de pragas em plantas. A coleta de dados foi realizada no banco de dados Web of Science, disponibilizada no portal de periódico CAPES. As palavras-chave utilizadas para a pesquisa foram Beauveria baciana and Pests and Plants, identificando, através dessa pesquisa, um total de 170 documentos no período de 1966 a 2024. A data da pesquisa foi no dia 11/7/2024. Em seguida, esses documentos foram baixados e salvos em extensão TXT para análise bibliométrica, utilizando o pacote Bibliometrix R no RStudio, versão 4.3.3, responsável por realizar as análises dos dados e gerar os gráficos, figuras e tabelas. Na tabela 1, temos as informações gerais do trabalho, onde foram encontradas 170 publicações no intervalo de tempo de 1966 a 2024. E esses documentos foram publicados em 90 periódicos. A taxa de crescimento anual foi de 4,38%. E a quantidade média anual de publicações foi de 5,81, demonstrando dessa forma um aumento, um crescimento nas produções científicas. A figura 2 traz o número de publicações por ano e podemos observar que nessa figura houve uma oscilação nesse gráfico dentro do período trabalhado. Então, em 1966 foi encontrada a primeira publicação, porém houve uma pausa nessa publicação, nas publicações até o ano de 1992. Em seguida, destaca-se o ano de 2020 e 2021 porque foram os anos de maiores publicações, apresentando um quantitativo de 25 e 24 publicações respectivamente para cada ano. Na tabela 2, nós temos os 10 principais países com maior frequência de publicação, com destaque para a China, com 82 publicações, Índia com 38 e Brasil em terceiro lugar, uma ótima posição, com 33 publicações. Isso se deve muito provavelmente porque o Brasil é um dos maiores produtores de commodities agrícolas, e aí com uso extensivo de produtos químicos. Então, a busca por alternativas mais sustentáveis deve estar desencadeando esse número de publicações científicas. A figura 3 apresenta a distribuição global das publicações. Então, nesse mapa geográfico, observamos os 108 países envolvidos no estudo e publicações na temática trabalhada, onde as cores mais intensas remetem ao maior volume de publicação no país. Então, a gente pode ver destaque na China, Índia e o Brasil com as cores mais intensas. Na tabela 3, nós temos os artigos mais citados, onde o autor Vega Fé, em 2018, apresentou 226 citações com o trabalho intitulado Estabelecimento do entomopatógeno fúngico Beauveria baciana como endófito na cana-de-açúcar.
Na figura 5, nós temos a nuvem de palavras-chave adotadas nas publicações, onde as palavras maiores apresentam maior destaque na procura, sendo as palavras meta-rhizio, Beauveria baciana e biological control as palavras mais procuradas. Isso sugere que as pesquisas com controle biológico de pragas estão sendo desenvolvidas associando esses dois fungos entomopatogênicos para se obter uma maior eficiência no uso de biopesticidas. Como conclusão, esse estudo foi desenvolvido utilizando o método bibliométrico, analisando 170 artigos nesse período de 1966 a 2024. Pesquisas na perspectiva bibliométrica fornecem histórico de dados e tendências. Sugere-se para estudos futuros explorar outros bancos de dados ou utilizar as ferramentas da bibliometria em outras perspectivas, pois ela pode ser utilizada nas mais diversas áreas. Então era isso, muito obrigada pela atenção.